Livro do Gênesis, capítulo de número 25, versículo de número 20, diz assim a santa palavra do Senhor nosso Deus. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Aram, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. Isaque orou incessantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Repete comigo: Isaque orou incessantemente ao Senhor. Isaque orou incessantemente ao Senhor. Mais uma vez, para você não esquecer: Isaque orou incessantemente ao Senhor. Isaque orou incessantemente ao Senhor. Por sua mulher. Por sua mulher. Porquanto era estéril. Porquanto era estéril. Mais uma vez: porquanto era estéril. Porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E o Senhor ouviu as suas orações. Eu acho que vai ter que trazer o caldo antes de terminar o culto. E o Senhor ouviu as suas orações. E o Senhor ouviu as suas orações. Agora sim. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Pode repetir: e Rebeca, sua mulher, concebeu. E Rebeca, sua mulher, concedeu. Você crê nessa palavra? Amém. Então vamos em Atos, capítulo de número 12, por favor. Atos dos Apóstolos, vem depois dos Evangelhos. Mateus, Marcos, João, Lucas, depois vem Lucas, João, depois vem o livro de Atos, capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 5. Novo Testamento, quinto livro, primeiro e único livro histórico. Atos, capítulo de número 12, versículo de número 5. Diz assim, vou ler por aqui para resumir. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Repete comigo: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das suas mãos as cadeias. Amém? Agora vamos no livro, na carta escrita por Paulo à igreja de Éfeso, capítulo de número 3, e versículo tema de número 14. Para a gente entender, tá aí? Vamos lá. Aos Efésios, capítulo de número 3, versículo 14, é o tema que diz assim, o texto sagrado. Versículo 14. Eu ia ler um pouquinho antes aqui, mas vamos lá, senão vai tomar muito tempo. Diz assim: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, glória, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor,
poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Repete comigo: conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Para que sejais cheios de Deus. Agora, para encerrar, versículo 20: ora, aquele que é poderoso para fazer todo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém? Você crê? Então pode tomar os seus assentos, por favor. Glória a Jesus. Fizemos leitura aqui na carta escrita por Paulo à igreja de Éfeso, uma carta escrita na 6ª década da era cristã, escrita por Paulo quando estava preso em Roma, porque Paulo, ele foi designado por Cristo para evangelizar os gentios, ou pregar a eles as boas novas de salvação. E Paulo, então, por sua vez, ele vai para a Galácia, e depois ele passa pela Macedônia, depois ele vai para a Caia. Mas Paulo resolve, profeta Eliseu, é claro que através do Espírito Santo, ir até a cidade de Éfeso. Éfeso tendo uma grande fama por ter uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o templo, o grande templo de mármore da deusa Diana, a deusa admirada pelos efésios, que conhecida como a deusa da natureza, e sendo uma deusa tão famosa que era vendido dela as suas imagens minúsculas e como também grandes. E aquela cidade, ela se tornou uma cidade idólatra, até porque fazia parte do Império Romano, não era cidade de judeu, de israelita, e eles tinham por costume ter muitos deuses, essas nações. Então Éfeso era uma cidade idólatra. Éfeso hoje em dia é a atual Turquia. E Paulo, por sua vez, ele chega nessa cidade, e os irmãos conhecem o reboliço que foi causado por Paulo nessa cidade. E nós observamos que Paulo, ele fica por 3 anos em Éfeso. Éfeso sendo uma cidade que estava numa rota comercial, ela se tornou uma cidade muito forte no comércio, e ali passava muita gente. Ela se tornou a capital das cidades da Ásia Menor, em cujas igrejas João foi usado por Cristo para enviar as cartas do Apocalipse. E nós observamos aqui que Deus, por sua vez, ele escolhe Paulo, e Paulo ele vai para Éfeso, e ele começa, irmão Paulo, esposa da irmã Suelen, edificar lá igreja para Cristo. E uma dificuldade muito grande ao enfrentar a idolatria, a enfrentar os homens que eram da lei, porque eles eram acionados por causa da pregação de Paulo. E Paulo então ele sofre as consequências por causa do Evangelho. Mas chega um momento que Paulo ele deixa a cidade de Éfeso, e ele tem uma preocupação
preocupação com os pobres que estão na Judeia, no território judeu. E ele se dirige para lá para levar alimento daquele povo, ajuda para eles, do que ele havia arrecadado. E Paulo ele notifica aos anciãos, aos presbíteros, que o Espírito Santo havia revelado para ele que ele sofreria grandes perseguições nessa ida a Jerusalém. Então Paulo ele se dirige a Jerusalém mesmo sabendo que sofreria prisão, até porque o profeta havia revelado a ele que prisão o aguardava. Então Paulo ele é preso, e o sinédrio conspirando para tirar a sua vida. Paulo ele pede para ser julgado em Roma pelo rei de Roma, porque ele tinha cidadania romana. Então nós observamos aqui que Deus, por sua vez, ele toma a vida de Paulo e coloca Paulo como um homem que estava exposto à morte por causa da palavra de Deus, de Cristo Jesus. E nós observamos que Paulo ele não recua, e ele começa a escrever aqui para a igreja de Éfeso, dizendo para eles: não ficais tristes por causa dos meus sofrimentos, do que eu estou passando por causa de vós, porque isso deve gerar em vós coisa boa. Então nós observamos que Paulo, mesmo sabendo que seria julgado e condenado à morte, porque ele já sabia da sentença que ele receberia, mas porém ele diz para a igreja: não desanime por causa do meu sofrimento, mas vocês devem permanecer firmes na presença de Deus, e dizendo ele que por essa causa eu me ponho de joelho diante de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós observamos que mesmo Paulo sendo preso, o inimigo tirou dele a liberdade, mas não tirou a oportunidade de falar com Deus, ainda que seja na prisão. Ele tirou de Paulo a liberdade de falar, mas não tirou a liberdade de falar com Deus diante da presença do Senhor, mesmo numa prisão, sabendo que seria morto. Mas ele escreveu animando a igreja e dizendo: olha, vocês devem permanecer na presença e saber que esse Deus ele dá além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele está dizendo que Deus ele concede além do que o homem imagina, e ele precisa e pede a Deus. Então nós observamos aqui que Paulo está dizendo: olha, por essa causa eu me coloco de joelho diante do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, diante de Deus através de Cristo. Ele está dizendo: eu me coloco de joelho, aleluia, por causa de vocês, por causa desse evangelho, por causa da igreja que fica em Éfeso. Ele está dizendo: eu estou preso, mas graças a Deus que Deus levantou uma igreja aí, aleluia, em Éfeso. E o que aconteceu, aleluia, naquele período, a idolatria caiu, ela perdeu o seu prestígio, porque Paulo usou com ousadia e pregou a Cristo e realizou sinais no meio daquele povo em Éfeso. E é isso que Deus ele quer que nós façamos aqui na terra, que nós testificamos da sua palavra, e que nós temos fé, aleluia, para realizar sinais diante, aleluia, das pessoas, aleluia, através do nome de Jesus Cristo. E Deus está dizendo aqui: olha, Deus ele é capaz de conceder além daquilo que você pede. Ele diz: além do teu pensamento, da tua petição, daquilo que você conhece, daquilo que você deseja, daquilo que você sabe. Ele está dizendo: olha, Deus ele vai muito além, ele concede além daquilo que você pede para ele. Ou seja, Deus é tão bom, aleluia, ao ponto de conceder até coisa que nós nem pedimos a ele. E Deus ele é detalhista. Quando Deus foi mandar construir o tabernáculo, ele deu detalhes. Quando foi mandar construir o templo, ele deu detalhes, aleluia, daquilo que deveria ser feito. Por quê? Porque Deus ele vê coisa que eu e você nem percebemos que está acontecendo e que nós necessitamos, aleluia. Então Paulo está dizendo: olha, eu me coloco de joelho diante de Deus, aleluia, por causa de vocês, por causa de tudo que está acontecendo e que aconteceu, e de vocês aí dessa igreja. Mas porém, ele está dizendo para que nós viemos crer que Deus ele faz
pedimos ou pensamos, ou seja, aquilo que você nem imagina e nem pediu, Deus já sabe que você precisa. E voltando aqui um pouco antes, onde nós fizemos leitura, no livro do Gênesis, capítulo de número 25, versículo 20 e versículo 21, nós encontramos um homem obediente ao seu pai, que o seu pai disse para ele que não deveria tomar mulher daquelas terras para ele, e foi tudo isso, aleluia, que Isaú fez depois, seu filho, que ele também deu essa ordem para ele. Abraão havia dado ordem para que Isaac não tomasse mulher daquele povo, e Isaac obedeceu, o seu servo trouxe-lhe Rebeca, e diz a palavra que eles se casaram, lá em, fizemos leitura, com 40 anos de idade, Isaac se casou com Rebeca. Tem uns que não aguenta nem 20, é 18, já quer casar. Tem homem que quer casar rápido, né? Embora muita gente não consegue viver como viveu eles naquele período, mas é uma pressa danada. Às vezes não saiu nem das fraldas, nem terminou os estudos, já quer namorar, já quer casar. Então é uma pressa. Hoje em dia é uma nação prematura, até para nascer quer nascer antes dos dias. Tem uns que nascem 7 meses. O meu, por exemplo, nasceu de 7, não ficou nem 9 meses dentro do ventre da mãe. É tanta pressa, profeta Eliseu, que até para nascer eles querem nascer antes dos dias. E diz a Bíblia que Rebeca, porém, era estéril. Irmão, é difícil, hein? Quando você olha para outra pessoa, não é não, mas quando é você, a mulher, é difícil. E diz a Bíblia que Isaac orava incessantemente a Deus por Rebeca. Ele poderia dizer, sabe o que? Olha, eu vou fazer como fez. Não, ele veio antes de Jacó, né? Então não tinha nem como ele falar não. Mas se ele viesse depois de Jacó, ele podia dizer, eu vou fazer como fez Jacó, vou pegar 2. Entendeu? Mas ele fez o que? Ele orou incessantemente. Hoje ele estava ali de joelho falando, Senhor, abre o ventre da minha esposa, dá um filho para ela. Aí no outro dia ele voltava e dizia, Senhor, dá um filho para ela, dá um filho para a gente precisa. Senhor, abre o ventre da minha esposa, faz alguma coisa. E Isaac orava incessantemente. A Bíblia diz que não foi um dia e nem um ano, ele orou incessantemente. Todos os dias ele estava lá dizendo a mesma coisa, Deus, concede um filho para minha esposa, para nós, concede o nosso filho. E Deus ouviu a oração, diz a Bíblia, e Deus ouviu as orações de Isaac. As orações foram muitas, mas ele não desistiu, ele não parou de orar, ele não desacreditou da oração. Naquele período não tinha esse negócio de fazer exame de ultrassom e saber quem estava dentro da barriga, quantos filhos. Não tinha nada disso não. O negócio era na oração, era no joelho. Quando Rebeca concebeu, diz a Bíblia que havia uma luta no seu ventre, não tinha ultrassonografia, não tinha nada. Então ela começou a perguntar para Deus o que estava acontecendo. Aí Deus disse, Rebeca, sabe o que está acontecendo? Tem 2 nações no seu ventre, você pediu um filho, eu estou dando 2. Ei, deixa eu te dizer essa noite, você pede uma coisa e Deus te dá 2 que você nem imagina que Ele pode te dar, ou seja, que você precisa. E diz a Bíblia que Rebeca concebeu e ali, agora Isaac está feliz e Rebeca está preocupada, porque dentro do seu ventre há uma luta, aleluia. E ela pergunta e Deus diz, olha, 2 nações, e o menor, o maior servirá ao menor, ou seja, o primogênito que nasceu primeiro, que foi Esaú, serviria a Jacó. Então nós observamos aqui que Isaac, ele insistiu na oração. E esse propósito aqui que o pastor colocou, né, por essa causa eu me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Deus, através do nome de Cristo. Ele está falando sobre a insistência de orar, sobre a necessidade de orar. Quando a gente está precisando de alguma coisa, a gente vai em alguém e fala, fulano, dá para você me arrumar isso? Você pode fazer isso para mim? Você pode levar isso aqui? Você pode trazer para mim? Você pode fazer isso aqui? Você vai chegar em alguém, vai conversar com alguém.
Aí se essa pessoa não puder, você fala para o outro: você pode me ajudar nisso? Aí você vai conversando com um, conversando com o outro, e não, você não desiste enquanto você não resolver aquele problema. Mas porém, com Deus, é igual Jesus ele disse, que nós devemos orar sempre sem nunca desanimar, sem nunca desfalecer. E diz a Bíblia que Isaac ele orou com insistência, e Deus ouviu as suas orações, e a sua esposa concebeu, aleluia. E além de um, agora vem dois, ou seja, Deus dá além daquilo que você pede e você pensa. Rebeca pediu um, Isaac pediu um, mas Deus deu logo dois, de uma vez só. E é assim que Deus faz. Aí nós, voltando um pouquinho sobre, no sentido ministerial, nós encontramos Atos capítulo de número 12, um homem cujo nome era Pedro. Um homem que Jesus levantou para levar a palavra, que Jesus chamou para ser um discípulo e depois se tornou um apóstolo de Cristo, para levar a palavra às pessoas que precisavam ouvir. E diz a palavra que agora Pedro se encontrava preso na prisão, guardado pelos soldados, aleluia. Mas havia um detalhe: a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja orava por Pedro, a igreja clamava por Pedro, mesmo Pedro estando preso. Eles não desacreditavam que Deus poderia fazer alguma coisa. Quem cabe ele dizer assim: toca no coração lá de Herodes, toca no coração lá para que ele não faça nada com Pedro, libera o nosso líder, aleluia. Mas Deus olhou lá de cima e disse: não, isso aí é coisa pouca, rapaz, eu vou mandar logo um anjo para abrir a prisão e confundir Herodes. A igreja está pedindo a libertação para Deus fazer alguma coisa, mas Deus ele faz além daquilo que a igreja pensa. Ele manda logo um anjo e leva a prisão. Nem Pedro acredita. Pedro, a Bíblia diz que Pedro pensou que era um sonho que ele estava tendo, e o anjo mandou ele levantar, cingir as suas sandálias, pegar a sua capa, colocar sobre as costas e seguir ele. E eles foram passando pela primeira e pela segunda guarda, e quando ele chega no portão de ferro, o portão se abre. Sabe por que se abre? Porque onde Deus chega, a porta se abre. Se Deus chegar, a porta se abre, ainda que o inimigo ele tenta impedir, mas a porta tem que se abrir diante da presença de Deus. E a porta se abriu e o anjo foi andando e Pedro seguindo. Quando chega na rua, aí Pedro é liberado pelo anjo, e Pedro vai andando, e ele percebe, ele toca no seu corpo, ele vê que ele está acordado, e ele diz: agora eu vi que verdadeiramente Deus enviou o seu anjo, aleluia. Ou seja, Deus ele faz além daquilo que o homem pensa, o homem pede, aleluia. O homem pediu uma coisa simples: liberta Pedro, toca no coração de Herodes. Mas Deus disse: eu vou mandar um anjo para confundir Herodes. Deus mandou um anjo e confundiu. Deus mandou um homem abrir as portas, e quando eles foram procurar Pedro, não tinha Pedro coisa nenhuma. Pedro estava pregando novamente. Por quê? Porque Deus faz além daquilo que o homem pede ou imagina ou pensa que Deus ele faz. É para que nós acreditamos, aleluia, no poder de Deus que opera em nós, como disse o apóstolo Paulo. E a hora já está passando. Se coloque de pé. Quero convidar minha esposa para louvar aqui rapidamente, preparar o hino, quando nós terminamos aqui. Então, Paulo está dizendo que Deus ele faz além. Ele disse: olha, Deus faz além. Deus faz além daquilo que você pede e você pensa. Aleluia. Deus vai fazer além daquilo que você está pedindo ou imaginando. Deus vai fazer além daquilo que você pensa que Ele pode fazer ou que Ele vai fazer. Deus vai fazer coisa que nem você espera que Ele faça. Deus vai fazer coisa que você nem sabe, aleluia, que Ele vai fazer, e nem eu sei, nós nem sabemos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus ele faz além daquilo que o homem pede ou imagina que Ele possa fazer. Quem pensa, eu acredito que o pastor Paulo nem sabia que ele ia estar nesse galpão, nessa igreja aqui, ele não ia saber. Ele talvez pensava em uma coisa simples, aí Deus preparou uma coisa melhor. Por quê? Porque Deus faz além daquilo que o homem pede, aleluia. E quando Deus dá um galpão para